Isso aí, gente. Então, dando uma continuidade à série de entrevistas que a Gazeta Regional tem trazido com os secretários municipais aqui da Prefeitura de Itaquaquecetuba, hoje nós temos o prazer de entrevistar Lucas Costa, o Lucas do Liceu, que é secretário municipal de Educação. Lucas, obrigado pela gentileza de nos atender e vamos conversar a respeito aí da educação. Na verdade, um tema tão importante para o atual momento. Olha, eu acho que é um tema muito importante, né? Primeiro, obrigado a todos do Gazeta e obrigado a você por ter essa atenção com a nossa cidade. Infelizmente, as pessoas olham Itaquá e sempre olham com coisas negativas, olham com um olhar assim, vamos expor só o negativo, né? Na hora que você abre espaço para a gente conversar é muito importante. Então, parabéns para toda a equipe e a gente que acompanha as edições do jornal assim, sempre quando chega, a gente fica muito antenado. Então, e a educação, eu te falo, toda solução passa pela educação. Todos os problemas que nós enfrentamos, grandes problemas hoje que nós enfrentamos, corrupção, problema com, das administrações públicas. Te falo que até o problema da vacina, né, você viu a importância de existir cientistas, de existir bons técnicos para poder solucionar problemas de escala global. Então a educação é o caminho para a gente solucionar bastante as coisas. E hoje, aqui na educação, a gente tem um cuidado muito maior. Porque antes a gente tinha até um paradigma assim, né? A educação começa nos 5 anos de idade, 6 anos de idade. E eu te falo, hoje a educação de qualidade tem que entrar a partir do 0 ano, né? Sim. Começou, nasceu, já tem que começar a cuidar dessa educação, porque nós vemos que os melhores resultados é com a educação inicial. Né? Então, quanto uma educação inicial chega melhor para o aluno e mais cedo, mais chance dele virar um adulto sadio, que não vai acontecer, né? De ser essa pessoa corrupta, de ter os desvios aí de comportamento, e isso é muito importante. Então, falar de educação, né? Então, vocês abrindo esse espaço, eu agradeço demais, em nome de todos aqui da Secretaria, por ter essa oportunidade de falar com vocês. Antes, Lucas, da gente falar da dimensão da Secretaria, eu costumo comparar, por exemplo, cidades do Alto Tietê têm menos população do que, por exemplo, a quantidade de alunos aqui. Sim, Olha sim. só a dimensão que é uma cidade como Itaquá, a importância da educação. Mas para a gente pegar esse gancho, você acabou de falar que cada vez mais é necessário que a criança esteja inserida em um ambiente de educação com menos idade possível. E considerando que Itaquá tem um IDEB um pouco complicado, enfim, são vários os desafios, né? A sua gestão frente à Secretaria de Educação de Itaquá vai mais ou menos nesse sentido? É oferecer educação cada vez mais cedo para o cidadão de Itaquá? Sem dúvida, ó, nós temos hoje, só para você ter um comparativo com Mogi. Certo. Mogi tem 48 mil alunos, Itaquá tem 42 mil, quase 43. São 5 mil alunos a menos. Mogi hoje tem 106 creches, Tá. Itaquá tem 35 creches subvencionadas, Mogi tem 106. No total nós temos quase um pouquinho mais de 50 creches. Nós temos quase o número de alunos de Mogi com metade Da estrutura, da né? estrutura que ela tem. Então o que acontece? Aqui em Itaquá nós precisamos muito ofertar mais vagas em creches, precisamos dar atenção para elas. Nós encontramos a cidade, e isso eu falo com muita propriedade, que nesse primeiro mês o prefeito Eduardo, como está trabalhando o Eduardo? Sim. Como a gente aqui está trabalhando, para pegar essas informações e para poder dar prioridade para essas questões. E com certeza a primeira infância ali, eu te falo, quanto antes chegar a educação, quanto antes chegar uma educação com qualidade, é melhor. Então, nós estamos aqui na Secretaria dando atenção para todos os ciclos, né? Mas as creches hoje é o nosso grande gargalo. Né? Nós temos muita demanda, uma procura enorme, e nós ofertamos um número pequeno de vagas. Entendeu? Então, até aqui internamente a gente conversa, né? Hoje a gente tem uma média de 300 nascimentos na cidade. Olha só, por dia? Por mês. Por mês. Por mês. 300 por dia seria muito, né? Mas 300 por mês também é bastante. Também. Imagina que nós deveríamos abrir 300 vagas de creche por mês, se essas mães necessitassem, entendeu? Então nós estamos correndo muito esse mês,
e correndo para colocar a casa em ordem, correndo, seguindo as orientações do Eduardo, que tem feito um trabalho assim muito próximo da educação. Tenho certeza que ele vai ser lembrado muito como um prefeito da educação mesmo, porque ele tem assim reuniões de professores, ele tem participado. Certo. E não participado para passar orientação, participado como ouvinte, tentando integrar com a educação. Então, eu acho que os próximos anos, né, vão ser anos com muito trabalho na área da educação. E aí o objetivo é, claro, demonstrar o crescimento do setor com o IDEB. Olha, eu acho que o IDEB vai ficar um pouco prejudicado. Tá. Geral, não é uma questão de Itaquá, mas do Brasil com a questão da pandemia. Então, eu acho que nos próximos anos ele não vai ser um indicador final. Eu acho que ele é um indicador. Tá. Acho que vai ser um indicador e é um indicador que nós estamos buscando. Desde o começo nós queremos a melhoria dele, e isso era a plataforma de governo. Só que o que acontece? Com a pandemia, realmente eu acredito que até as avaliações vão ficar prejudicadas. Né? Hoje, se o IDEB, a questão das provas de avaliação para acontecer está difícil. Certo. Porque ainda tem muitas redes que voltaram, que não voltaram. Então, eu acredito que ele é um número que, nos próximos anos, isso talvez no fim do governo, a gente possa usar como avaliação. Eu acho que a melhor avaliação que a gente tem nesse começo e nesse ano vai ser atender os alunos nas necessidades básicas dele. Tá. Né? Atender com bons materiais, atender com uniforme, com uma boa formação. No fim do ano a gente consegue já avaliar internamente essa melhora. E nos próximos anos isso deve refletir no IDEB. Mas nesse momento essa não é a melhor medida. Tá. Né? Porque eu te falo, o ano passado os alunos tiveram um tipo de atendimento com as aulas não presenciais. Esse ano a gente está ampliando e melhorando essa questão. Então, isso talvez vai refletir no próximo IDEB, mas eu acho que ainda não. Entendeu? Acho que vai ser um pouquinho mais distante esse reflexo. E aí, essa discussão em torno da pandemia tem sido também objeto aí para que a população discuta diariamente, né, Lucas? E aí tem gente a favor do volta às aulas, tem gente que é contra, e aí a gente está aqui para debater isso. Mas no olhar do município, a vida acontece nas cidades. O que Itaquá tem feito de diferente ou naquela visão própria de cidade para que garanta o volta às aulas, mas com segurança e ao mesmo tempo que prepara de novidades. Nós temos questões relacionadas a material escolar, enfim, tem uma série de novidades que você, enquanto secretário, sempre com também a presença do prefeito, tem procurado trazer de diferente, né, Lucas? Olha, eu te falo que o prefeito hoje, ele é vice-presidente do Condemate. E nós estamos muito alinhados com o Condemate. E estamos tentando seguir as orientações também. Mas, igual você disse, cada cidade tem sua particularidade. Então, esse retorno, não agora, dia 8, retorna à nossa rede, teve cidades que já retornaram, tem cidades que vão retornar depois, mas o nosso retorno, dia 8 agora de fevereiro. E nós decidimos em retornar não presencial. Tá. Então, o aluno não vai ir presencialmente na escola, vai continuar com o ensino à distância, né, com o ensino não presencial. Por quê? Nós entendemos que, primeiro, existem cidades que decidiram voltar, como o caso de Guarulhos. O prefeito já estava lá, já tinha feito a lição de casa, ele já só continuou o trabalho. Nós não, é uma troca de gestão. E nós pegamos uma gestão muito complicada, muito complicada. A cidade tem deficiências em várias frentes, e na educação também. Então, o que a gente preferiu? Preparar as escolas esse mês. Então, nós estamos passando pente fino em todas as escolas, conversando com os diretores, analisando a estrutura física, vendo os recursos que foram enviados o ano passado e o que precisa para enviar para esse ano. Nessa semana eu conversei com o secretário do Estado de Educação e nós solicitamos ajuda para a cidade, sinalizei as dificuldades que nós temos de troca de gestão, de já ser uma das cidades mais carentes do Alto Tietê. Então nós estamos passando esse pente fino numa frente, para deixar as escolas com os equipamentos, para ter toda a segurança num possível retorno. Na outra frente nós estamos capacitando os professores. Hoje mesmo está tendo uma capacitação com um doutor que está falando sobre os protocolos. Certo. Então assim, ó, uma criança que tem algum problema, ela vai para onde? Aí você fala, mas por que, Lucas, você está fazendo isso hoje se não vai voltar presencial? Porque quando voltar, a gente queria o quanto antes estar preparado. Certo. Então nós
já começamos, desde da volta dos diretores, falar sobre o assunto retomada. Ok. Se acontecer em março, se acontecer mais para frente, quanto antes a gente nos preparar, melhor. Então, os professores estão recebendo toda a orientação, mesmo à distância, eles estão recebendo essa orientação, porque o principal, isso o Eduardo e nós aqui concordamos com ele, que é, primeiro vamos preservar os nossos funcionários, vamos preservar os professores, preservar os alunos, primeiro a vida. Certo. Primeiro a vida. Tá possível de voltar? Gradual, escalonado, com total calma e segurança? Vamos voltando. Não é possível? Nós vamos decidir sempre preservar essa vida, dar atenção para as pessoas. Né? Aí, na questão educacional, claro, isso eu falo para você de casa, nenhum ensino vai ser melhor que o ensino presencial. Nenhum. Como a gente ensina uma criança, né, ou uma criança de creche, de forma remota e melhor que a presencial? A interação humana é muito importante. Então, nós sabemos que o ensino não presencial não é o melhor é o que a gente tinha antes. Mas nós conseguimos melhorar esse ensino à distância. Então, todos os alunos estão recebendo livros. Esses livros vieram do governo, mas é a primeira vez que nós estamos entregando eles no início da aula, no primeiro dia de aula, nem é no início da aula, no primeiro dia de aula. Primeira vez que nós vamos usar ele como referência para um plano de trabalho anual, que antes o livro chegava picado, chegava de vez em quando, chegava para alguns alunos, não chegava para todos. Hoje, você descer ali no auditório, você vai ver uma operação de guerra. Sim. Vai para a escola, pega o que sobrou de uma, leva para outra, porque os números não são tão exatos quando acontece o pedido. Né? Então nós estamos fazendo esse ajuste e isso vai ajudar bastante. Além disso, os complementos. Né? Então todo o nosso núcleo pedagógico, supervisão pedagógica, desenvolvendo materiais complementares para a gente poder fazer um avanço nesse ensino não presencial, enquanto não volta no presencial. Perfeito. Lucas, para a gente quase concluir, ficou claro para todo mundo que a sua nomeação é uma nomeação técnica, afinal você tem uma trajetória profissional relacionada à área da educação. Mesmo assim, algumas pessoas acabam criticando por você ter sido eleito vereador. Mas, por exemplo, com esse um mês de trabalho, já foi possível fazer muito mais pela educação, que é algo que você inclusive lutou durante a campanha, do que se você tivesse continuado na Câmara nesse momento? Olha, eu tenho me apresentado muito como vereador Certo. e secretário, porque eu não paro Sim. de fazer as atividades que os vereadores fazem, de cobrar, de monitorar, de até propor. Né? Eu tenho falado com uns vereadores que ficaram, propor leis mesmo para a cidade. A outra parte é que assim, quando o Eduardo me convidou, nós sabíamos que na hora que aplicasse a primeira vacina, ali começa o fim do pessoal da saúde. Né? Então ali a gente sabe que cada vez mais agora vai diminuir o número de infectados, cada vez mais os profissionais de saúde vão ser menos ativados. Né? Então eles vão conseguir começar a descansar daqui a pouco, né? Quando chegar as vacinas na quantidade suficiente. Certo. Mas na hora que aplica a primeira vacina, começa o trabalho da educação 100%. Certo. Então agora é a hora que a gente precisa recuperar essas crianças, dar atenção emocional, psicológica para os professores. Eu te falo, tem muito pai que chora, tem muita criança que chora. Mas nesse um mês aqui eu já vi muitos professores chorarem. Entendeu? Muitos. Porque o professor também sente a distância do aluno, o professor também sente essa dificuldade da aula online. Então o que acontece? Nesse momento a educação começa a ir para a linha de frente. Certo. Então o que a gente via dos profissionais com as máscaras, cansados da área da saúde, eu te falo que já está acontecendo isso com nós da educação. Nós estamos desenvolvendo planos, e assim até meia-noite, até 1h, porque tem que entregar um conteúdo de qualidade. Então, eu lembro que no começo, logo que quando nós decidimos assumir a pasta, que o Eduardo convidou, a gente aceitou, eu conversei muito com os eleitores, conversei muito com as pessoas que ajudaram a gente a ter essa votação histórica na cidade. Muitos aprovaram logo de cara, porque sempre foi uma bandeira nossa entregar educação de qualidade. Alguns que no começo ficaram assim, Lucas, mas eu talvez preferia você vereador. Hoje, em um mês, eu não vejo mais ninguém falando assim, Lucas, você devia ter...
Eles entenderam que assim, era grave, era um momento grave para a educação. E nada melhor que ter uma pessoa que é da área e é uma pessoa que está do lado do povo. Eu vou te falar hoje, 2 casos antes de vocês entrarem. Sim. Um pai, uma mãe querendo vaga nas escolas, precisando de uma vaga numa escola específica. E a mãe falando assim, não, Lucas, por que vocês não entendem? Eu falo, mãe, no mês passado eu estava do seu lado. Se você me procurasse no mês passado, eu era um que ia brigar junto com você por essa vaga. Certo. Agora eu estou aqui. Eu te falo, eu sei as dificuldades que tem aqui, mas é melhor você ter eu de parceiro aqui, porque eu já brigava do seu lado. Agora nós vamos solucionar essa situação. Certo. E um outro pai que veio ter um filho com deficiência, precisa de atenção de várias formas da educação e da saúde e da cidade. Certo. Aí o pai falou, não, porque vocês aqui da secretaria, eu já tenho vindo várias vezes aqui, é a primeira vez que eu falo com o secretário. Olha só. Que eu abro a agenda para conversar com esses pais, né? Aí ele falou, a primeira vez que eu falo com o secretário, eu falo, pai, você tem que entender o seguinte, desde 98 eu estou na PAI. São mais de 20 anos aí que eu trabalho com essa questão da inclusão. Quando eu estava brigando do outro lado e pedindo mais atenção para isso, minha força era muito pequena. Né? Eu não tinha condições de ajudar você da forma que eu gostaria. Hoje eu te falo, ó, você está sentando aqui conversando com o secretário porque eu sei da sua dificuldade, eu vou te direcionar para um assistente social que entende e quer ajudar você de verdade e nós vamos fazer o máximo de esforço para atender seu caso, porque eu sei o que você está passando. Então, hoje as pessoas enxergam que assim, nós estamos numa posição correta, uma posição que pode ajudar de verdade a cidade e assim, não abandono os bairros que me elegeram, não abandono as pessoas, continuo. E te falo, nesse último mês, acho que foi o mês que eu mais trabalhei na vida. Porque a gente começa, igual eu comecei hoje, 6 horas da manhã, e vamos só quando termina. Sim. Então, sábado é dia útil, né? Domingo é dia útil. Então, acho que as pessoas já superaram essa fase de pensar o que é melhor e o que não é, e já entenderam que o melhor é pessoas brigando pela cidade. E é isso que eu acho que o Eduardo está mostrando, é isso que a gente está mostrando aqui, que o principal não é, e isso eu te falo, viu? Eu lembro que lá atrás você já me entrevistou falando, você tem vontade de ser prefeito, você tem vontade de ser isso, aquilo, e uma coisa eu tenho certo, não importa a posição, o que importa é a nossa vontade. Certo. Então não importa, ó, isso eu decidi lá atrás, não importa se fosse, eu já falei isso para você, não importa se for como prefeito, como vereador, como secretário, ou como nada. Mesmo antes de eu não ter cargo nenhum, Sim. eu estou 1 mês com cargo. Minha vida toda, política e profissional, foi fora de qualquer cargo político. Eu nunca tinha recebido R$1 público. Caiu meu salário, vai cair meu salário agora, né? Primeira vez que eu vou receber dinheiro público. Então, não importa a posição, importa a vontade. Importa a capacidade de resolver as questões. E isso a gente está fazendo muito, né? E aqui na educação, eu te falo, nosso pessoal não para. Não tem parado para entregar uma educação melhor, muito melhor. Porque assim, ó, só para concluir essa parte, eu queria que você aí de casa, você entendesse isso. A pandemia é o pior momento para a educação. Nunca o aluno ficou tanto tempo fora da sala de aula, nunca a gente perdeu tantos professores para essa doença. Também. Eu te falo, é triste você ver o Facebook, o tempo todo aparecendo fotos de professor que infelizmente faleceu. Isso toca a gente de um jeito mais profundo. Só que nesse momento também é o momento que a gente está vendo professores brilharem, professor pegando seu celular, indo na casa do aluno, correndo atrás. É nesse momento que as pessoas que têm vontade têm que aparecer. E estão aparecendo. E eu te falo, o governo pode ter culpa disso, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Os pais podem ter culpa de não ter aquela estrutura familiar suficiente para dar uma atenção para o aluno, que o pai precisa trabalhar, Mas tem uma pessoa que não tem culpa de nada disso, que são nossas crianças. Verdade. Entendeu? Elas não têm culpa do que está acontecendo. Eu tenho certeza que qualquer criança que a gente atende na rede municipal, elas não são culpadas. Elas são, no máximo, vítimas disso, entendeu? Então, o que a gente tem conversado aqui interno é que, sabendo disso, que elas não são culpadas, nós temos que, pelo menos para elas, dar uma oportunidade. Eu aprendi a me virar em Itaquá, você já aprendeu a se virar, você já aprendeu a se virar, todo mundo já aprendeu a se virar aqui em Itaquá. As crianças, elas têm que ter pelo menos a oportunidade de ter uma educação de qualidade e poder ter uma vida próspera aqui em Itaquá. E eu te falo, não tem um caminho mais seguro. A gente pode dar dinheiro para os nossos filhos, igual eu tenho meu filho Miguel de 1 ano. Eu posso dar dinheiro para ele, não é garantia dele ter um futuro feliz. Eu posso dar um carro do ano, eu posso dar oportunidade de ele fazer o que ele quiser da vida.
isso não é garantia de um futuro feliz. Agora, se eu der educação para ele, der a chance dele estudar, com um livro bom, com um professor dentro da sala de aula, com uma estrutura boa de sala de aula, com capacidade dele ter projetos que estimulem ele a ter uma educação boa, isso garante um futuro de sucesso. Aí nós vamos falar das exceções, né? De cada 100 alunos, talvez 2 não vai dar certo, mas os 100 tiveram a oportunidade. Hoje, o que a gente encontra é que a minoria tem a oportunidade, principalmente os mais ricos. Então a gente tem que dar essa oportunidade para todos, porque eles não têm culpa e as crianças merecem. Perfeito. Lucas, para a gente concluir, o legado que você pretende deixar aqui na Secretaria da Educação. São 30 dias de trabalho, mas é claro que você vislumbra um futuro. Então, qual é o legado que você pretende deixar? Olha, nós hoje não pensamos nisso. Certo. Não dá para pensar nisso. Não dá para pensar num futuro distante. Hoje eu tenho pensado no presente. Certo. Nós temos a maior crise da educação de todos os tempos. Nós temos uma rede e escolas que são muito complicadas. Nós temos um processo de contratações de ONG, onde os aluguéis batiam R$26 mil, e isso é muito complicado. Então hoje a minha maior preocupação é de solucionar os casos atuais. E de dar transparência, aí sim, se você quiser isso lá na frente virar um legado, mas transparência, honestidade, muito trabalho mesmo. E eu acho que o reflexo disso lá na frente, eu nunca trabalhei muito nesse caminho, pensando... busca um objetivo e depois eu prefiro olhar o que a gente pode fazer hoje, desenvolver o melhor a cada dia, e isso lá na frente vai refletir. Então lá na frente você vai me falar, não vai ser eu que vou te falar hoje, mas lá na frente você vai falar assim, ó, Lucas, o seu grande legado foi essa realização, essa realização e essa realização. E não o contrário, que eu fui buscar ela, porque eu acho que agora, num cargo e como um agente público, eu te falo, nós temos que estar dispostos a servir. Esse é o importante, servir. Nós temos que estar disponível para a população. Quando eu falo desses 2 casos de pais que a gente atendeu hoje, aí eu te falo que é o vereador falando, é o secretário falando, mas também é o pai falando, é o cidadão aqui de Itaquá falando. É isso que a gente espera para a cidade. Uma cidade que acolha, uma cidade que inclua todo mundo e que ouça. E eu acho que nesse 1 mês de gestão, o Eduardo, a gente está mostrando isso. Que olha a diferença que faz uma pessoa com vontade trabalhando. Olha a diferença que faz uma pessoa capacitada trabalhando. Olha a diferença que faz uma pessoa que está interessada mesmo em solucionar. E não simplesmente ficar fazendo outras coisas, solucionar o problema das pessoas. Porque no fim... Eu te falo, viu, Larissa? A gente, eu posso estar aqui, o prefeito pode estar lá, mas no fim, todo o nosso trabalho são para atender essas nossas crianças. Certo. No fim, a gente pode discutir um monte de coisa aqui, mas no fim, o que a gente quer é atender bem a população. Esse é o nosso papel. Certo. O papel final é que nossa população possa crescer com saúde, possa se desenvolver e a cidade possa crescer. Porque eu te falo, ontem até um vereador falou assim comigo, mas Lucas, vocês não vão aguentar nesse ritmo o tempo todo. Né? É impossível aguentar os 4 anos. Eu falei, vereador, pensa o seguinte, né? Tem uma hora que a gente precisa de um choque. Né? Então uma pessoa está perdendo a vida ali, chega lá e dá aquele choque. Sim. Esse choque não é todo dia, não é toda hora, é quando precisa. Né? Então eu acho que a cidade estava precisando de pessoas que mostrassem esse trabalho. A cidade hoje, ela respira um ar de esperança. Hoje ela fala assim, poxa vida, por que não tivemos isso antes? Certo. Se parece ser tão simples. Então, eu acho que era necessário, nesse momento, essa injeção de ânimo. Claro, se vai continuar nesse ritmo não, eu trabalho assim a vida toda. Sim. Então, para mim, não é novidade. Mas eu acredito que dá para a gente seguir mostrando essa preocupação com a cidade e tentando entregar já pequenas coisas. Você vê, nós vamos conseguir, no retorno às aulas, entregar livros didáticos que vieram do governo federal, mas que nunca foram entregues dessa forma. No começo do ano. No começo, organizado, já servindo de base para estudo. Para todos os alunos. Sempre vinha assim, para uma série, para outra não, para isso, para todos os alunos. Segundo, nós vamos conseguir entregar o uniforme. Vai ser a primeira vez também que vai ser entregue o uniforme no primeiro dia de aula. Sim. Entendeu? Então, mesmo no meio da pandemia, nós vamos conseguir entregar isso. Vai ser a primeira vez que a gente consegue organizar essa educação de um jeito que é bom para o aluno. Certo. E não bom para o governo.
entendeu? Não bom para quem faz as compras ou coisa do tipo. Nós estamos fazendo mesmo sempre focado no aluno. Então, eu acredito que essa vai ser a grande... a cidade tem visto essa grande diferença e eu torço muito, e eu falo para o Eduardo sempre, força. E precisando, eu estou aqui do lado, vamos, porque esse é o caminho. Eu acho que nos próximos meses e próximos anos a cidade vai evoluir de um jeito que não evoluiu nos últimos... Eu te falo, nesse mês a gente já trabalhou muito mais que muitas gestões passadas aí e resolvemos muitos problemas que estavam parados. Nós tínhamos um problema aqui na Secretaria de uma verba, que é uma verba do PNAE, que chama, que é verba para merenda. Imagina o seguinte, desde 2017 essa verba está parada. Esse ano nós poderíamos ter recebido 4 milhões e 600. É muito dinheiro, 4 milhões e 600. Para uma cidade com tantos Só que o que acontece? A gente estava pagando com recurso próprio. Certo. E esse recurso faltava para fazer uma ampliação numa creche, para fazer um atendimento melhor para o aluno, para comprar um material um pouco melhor. Então, conseguimos destravar isso, esse dinheiro vai entrar na conta, já estamos revendo os contratos de merenda e esse dinheiro vai acabar sobrando para a educação. Com 4 milhões, gente, dá para fazer tanta coisa. E com as outras coisas que a gente tem destravado, que são coisas que desde lá de trás está travado, eu acho que a cidade vai sentir daqui a pouquinho. Já sentiu nesse começo, mas vai sentir isso o tempo todo, essas mudanças do que a gente está fazendo. Perfeito. Secretário, muito obrigado, então, pela entrevista. E agradeço você também, internauta, que acompanhou o bate-papo com o Lucas do Liceu, secretário de Educação de Itaquaquecetuba. Eu sou Lailson Nascimento e te convido a continuar acompanhando o nosso trabalho aqui na rede social. Até a próxima. Um abraço, pessoal, até a próxima. E ó, eu te falo, nós estamos trabalhando com portas abertas, nós estamos trabalhando, atendendo as pessoas. É só vir conversar, vocês sempre estão disponíveis, pode vir aqui que a gente está disponível sempre para conversar com vocês e dizer que é muito bom, porque nós precisamos levar uma mensagem para a nossa cidade. Exato. E a mensagem que a gente precisa levar é que mudou. E eu garanto para você que mudou. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que mudou. O que a gente tinha antes não tem mais. Agora é uma nova gestão, um novo caminho e eu tenho certeza que o Eduardo vai continuar mostrando isso o tempo todo e nós vamos avançar como cidade. Obrigado mesmo, gente.